Se liga nessa informação que eu vou te passar agora, porque essa informação ela pode te salvar, não só hoje, mas daqui para os próximos meses, e não só daqui para os próximos meses, mas daqui para os próximos anos também. Porque eu acho que todo mundo sabe que Receita Federal, junto com a Polícia Federal, está caçando, está rastreando o mais de R$ 1 bilhão que foram tirados, surrupiados do Banco Central. Então, hackers na segunda-feira conseguiram tirar R$ 1 bilhão de lá de dentro e já até teve uma pessoa que foi presa aqui, já já eu comento a vocês. Só que esse dinheiro, pessoal, tá rodando no Brasil. E se por acaso você tem uma casa, tem um carro, compra Bitcoin, compra o USDT via P2P, você precisa saber se esse P2P ele é regulamentado, ele é regularizado, porque se esse dinheiro for desse 1 bilhão, meu amigo, tu vai ter uma dor de cabeça, tá? Então, só relembrando aqui um pouquinho para vocês o que aconteceu, tá? Só para vocês ficarem cientes aí, se por acaso vocês não estão cientes do que aconteceu. Roubo do século já está sendo investigado pela Polícia Federal. Prejuízo que pode ter alcançado 1 bilhão com o ataque hacker à empresa que conecta as fintechs e bancos ao sistema Pix. E nessa brincadeira, Banco Central perdeu grana e não só Banco Central, mas 6 bancos tradicionais ali tiveram seus saldos drenados, tá bom? Só que, claro, infelizmente, a gente sabe que pessoas teve prejuízo, mas o dinheiro ele dá para rastrear. E tanto que dá para rastrear que a polícia já deve ter pegado um. Olha aqui. Polícia prende suspeito de facilitar o ataque cibernético a bancos. Funcionário da CMSW, que conecta bancos ao sistema do Banco Central, teria dado a senha sigilosa aos hackers. Ataque afetou ao menos 6 instituições financeiras, tá bom? Então, já pegou um aqui. Agora, esse um que pegou, já conseguiram recuperar toda a grana? Não. Infelizmente, eles não conseguiram recuperar toda a grana ainda. Daí agora que vem o problema, que pode me afetar e pode afetar você aí do outro lado que não tem nada a ver com o negócio. Então, olha que matéria interessante que a Livecoins ela fez no dia de hoje e eu quero estar compartilhando aqui com vocês essa informação. E vou dar mais uma dica para vocês aqui, para vocês não caírem nesse problema aqui, para facilitar a origem do dinheiro de vocês, tá bom? Então, ó, quem recebeu Pix de valores roubados do Banco Central pode responder criminalmente, diz especialista. Advogado lembra que criminosos costumam operar lavagem de dinheiro por meio de joias, carros, empresas de fachada, contas bancárias de laranja, com uma pequena parte chegando em criptomoedas. Então hoje, se você tem um carro para vender, se você tem uma casa, se você tem um apartamento ou tem algo com valor muito alto, você precisa ficar esperto. Você precisa saber da onde está vindo essa grana. Porque se por acaso você pegar um pouquinho desse dinheiro, meu amigo, tu vai ter uma dor de cabeça gigantesca. Continuando aqui a informação do advogado falando, né? De acordo com Souza, ao roubar contas de sistemas bancários, criminosos costumam correr para lavar o dinheiro e podem utilizar vários mecanismos como isso. E aqui eu já comentei a vocês, tá? O outro meio comum de lavagem é comprar produtos como joias, carros e móveis, entre outros vários que podem permitir transformar o dinheiro sujo em uma moeda limpa, que é isso que os hackers estão tentando fazer agora. Tá tentando dar origem para essa grana. Só que você precisa declarar, você precisa informar da onde está vindo esse dinheiro. Então fica muito esperto. E aqui, pessoal, eles vêm comentando algumas dicas. Preste atenção. Entre aspas, já identificamos grupos criminosos criando empresas como fachadas de legalidade apenas para dar vazão ao dinheiro sujo. São empresas novas, sem estrutura ou compliance, que movimentam 500 mil da noite para o dia, explica Rafael. E agora ele vem passando algumas dicas aqui, algumas informações para você, e não só você, mas para eu ficar esperto aqui também. Rafael destaca que qualquer pessoa que tenha movimentado valores suspeitos nos últimos dias deve procurar orientação jurídica, especialmente, imediatamente, especialmente se, preste atenção, recebeu valores incomuns via Pix ou criptomoedas, foi convidada a emprestar a conta em troca de comissão. 3. Atua como P2P e negociou grandes volumes com clientes não identificados.
E para fechar, descobriu que abrir uma conta bancária em seu nome. Então, essas aqui são as 4 coisas que você precisa ficar esperto. Então, por exemplo, eu compro e vendo Bitcoin e USDT. Qual é a forma que você faz, mister, que te traz um pouquinho mais de tranquilidade e que pelo menos você sabe que nesse lugar eles vão proteger você o máximo possível para eles não terem dor de cabeça? Corretora. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se por acaso entrar um dinheirinho desse na Binance, a Binance vai bloquear. Se entrar um dinheiro desse na Bybit, e tanto como na BitGet também, eles vão bloquear. Então, como eu faço as minhas compras e as minhas vendas? Eu venho aqui na corretora, eu venho na opção aqui da corretora de P2P e do P2P eu utilizo 2 pessoas para eu estar fazendo compra e venda. Então eu venho aqui, ó, trade P2P, eu procuro Pelovski e eu procuro Caldeira, porque esses são as 2 pessoas que eu já venho trocando há mais de um ano. E não só isso, mas a melhor forma de você estar comprando Bitcoin, comprando USDT agora é justamente pela corretora, porque a corretora ela mesmo vai fazer essa proteção, ela mesmo vai fazer essa varredura para ver se esse dinheiro é verdadeiro ou se esse dinheiro não é verdadeiro. Então, não é interessante você comprar Bitcoin, não é interessante você comprar o USDT agora de P2P desconhecido, principalmente no WhatsApp, porque aqui você tem a corretora para te ajudar, a corretora para te proteger. Mister, eu não tenho conta na Bybit. Tem um link na descrição. Eu também utilizo a BitGet. Também tem um link na descrição para você aí, tá? Então, aqui na BitGet tem a opção de você comprar criptomoedas também. Então, ou utiliza a Bybit ou utiliza a BitGet para você estar fazendo essa negociação. E por coincidência, Caldeira P2P e o Pelovsk, os dois estão aqui, ó, tá vendo? E não é fazendo propaganda para os dois não, tá? Porque hoje já faz mais de um ano que eu compro e vendo com eles, não tive problema nenhum. Então, se por acaso vocês vão fazer uma compra ou uma venda com os dois, faz com um valor pequeno primeiro, faz um teste primeiro com essas 2 pessoas aqui para você entender. Mas mesmo assim, preste atenção, a BitGet ela te protege. Se por acaso o Caldeira ou o Pelovski não te pagar. A Bybit também te protege em relação a isso, tá bom? Então, eu acho que a melhor forma de você estar fazendo isso agora é utilizando corretora, tá bom? Não utiliza P2P ali no WhatsApp, que é meio estranho, ok? E continuando aqui, pessoal, essa informação, vamos lá. Aqui ele conclui: cada caso exige uma estratégia própria. Não há uma fórmula pronta. É preciso entender o histórico, os documentos, os registros da transação e montar uma defesa técnica. Se necessário, isso pode evitar uma condenação indevida ou até um indiciamento preventivo. Tá bom? E aqui ele vem falando: recomendações práticas para P2Ps e pequenas operações de cripto. Para o especialista, operadores de cripto devem se blindar de problemas ao solicitar identificação com foto ou de dados de cliente. Além disso, exigir declaração de origem dos valores pode mitigar maiores danos. Assim, para melhor transparência em caso de problemas, se tornar fundamental registrar as conversas, comprovantes de transação, mantendo a documentação arquivada por no mínimo 5 anos. Por fim, a prática de estruturar processos internos de compliance e treinamento para equipes ajuda muito a evitar maiores danos. Final de ciclo provavelmente deve estar chegando aí para o final do ano. E eu vou querer trazer esse dinheiro para o Brasil para comprar algumas coisas. E é óbvio que eu vou precisar declarar. É óbvio que para essa pessoa que eu vou estar vendendo, ela vai precisar falar da origem de onde está vindo. Então, pessoal, muita cautela em relação a isso, muita atenção em relação a isso, porque se por acaso essa grana ela não for recuperada, nós vamos ter que ficar monitorando ou ter um sinalzinho de alerta vermelho na nossa cabeça para o resto da vida, tá bom? Então, fica esperto, fica ligeiro, porque isso aqui vai nos atrapalhar não só na parte de regulamentação, que com certeza o governo ele vai querer agora ficar com mais atenção em relação a isso, mas se por acaso a gente receber R$ 1, R$ 2 ou R$ 50 desse dinheiro sujo, infelizmente a gente vai ter problema aí no futuro, tá bom? Não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho aí para não perder novidades, tá bom?